volta para mais um bloco com o doutor Drauzio Varela. Ô Drauzio, você foi um dos pioneiros da medicina no Brasil a se preocupar com a AIDS. Isso foi mais de 25 anos atrás. Existe algum paralelo entre prevenção de AIDS e prevenção de câncer? Sempre existe, lógico, né? Porque o estilo de vida está ligado a essas duas doenças, né? Na AIDS, muito mais do que no câncer, né? Porque no câncer você tem determinadas pessoas que adquirem alguns tumores que são totalmente independentes do estilo de vida. Na AIDS, não. Na AIDS, você pode ter ou um acidente, adquirido a infecção por acidente, que hoje, felizmente, não existe mais no Brasil, como transfusão de sangue, etc., ou através de relacionamento sexual com penetração. Então, no caso do câncer, não. Eu posso estar conversando com você aqui, nesse momento está crescendo um tumor no meu, sei lá, no rim, sem eu ter feito nada para que isso acontecesse. Mas o estilo de vida tem sempre importância, não é? Na verdade, eu estou convencido hoje de que praticamente um grande número das doenças que nos aflige e que nos afligirão vem sempre de pequenos erros cometidos no dia a dia. Você vai fazendo uma coisa errada, deixa de andar, não se movimenta, vai ficando cada vez mais sedentário à medida que a vida passa, porque a gente tem desculpas para tudo, né? Mas quando o senhor falando, a ginástica, o exercício é essencial. Essencial. É essencial, porque o corpo humano só se aprimora com atividade física. É uma máquina que, ao contrário das outras que foram feitas por movimento também, como carro, avião, etc., e que se desgastam à medida que se movimenta, o corpo humano se aprimora, porque desenvolve artérias novas, melhora a circulação, renova ossos. Renova ossos, gasta... Quer dizer, um dos erros seria não fazer exercício, por exemplo. Você estava nessa lista que estava... O mais grave de todos. E no caso da AIDS, que a gente continua com um grande problema, não é? O Brasil continua com um grande problema. Lógico. Como é que o que aconteceu? Por que as pessoas pararam de se preocupar com isso? Marília, eu acho que a gente viveu uma época em que a AIDS tinha uma fisionomia muito assustadora, né? As pessoas emagreciam, ficavam com o rosto marcado, iam perdendo peso, no final, para andar, tinham que se apoiar em duas outras, e essa imagem era muito chocante. E a cura era... E não existia cura nenhuma, não existia tratamento, quer dizer, o tratamento o impacto na evolução da doença era mínimo. E você tinha, então, uma população que se assustou com isso e disse, olha, está acontecendo, chegando perto de mim, eu posso pegar. É o exemplo típico dos homossexuais, né? Os homossexuais das grandes cidades brasileiras passaram a se cuidar melhor, acho que nenhum outro grupo populacional. Então, doutor, mas hoje voltou a crescer, tem um crescimento entre os jovens homossexuais e entre as mulheres grande. Também, crescimento grande. Você atribui isso a essa, vamos dizer, a essa evolução no tratamento de alguma forma, que as pessoas... Você não detecta, você não vê a doença perto de você mais, é isso? Contraditoriamente, você tem que atribuir isso à evolução da medicina, ao avanço da medicina. Hoje você trata, as pessoas não chegam mais nesse estágio, deu uma impressão de que a AIDS não é mais um problema, de que a AIDS é uma doença que se pegar o vírus, você trata. Mas falta campanha, deveria ter mais campanha. As pessoas falam, inclusive, em sexo selvagem, virou uma expressão aí, que é o sexo sem camisinha, né? Que é justamente uma noite de sexo, ou seja, noite de risco, no fundo, que as pessoas... Olha, eu não sei se é isso que quer dizer sexo selvagem. Não, isso é contestável. Você não sabe. Você tem que perguntar pro doutor Drauzio Varela se ele acha que é isso. Pode não ser só isso, mas inclui. Agora, doutor, hoje o jovem, então, preocupa mais, é isso? O que o senhor acha? Olha, a AIDS parece que é um problema resolvido, que o Brasil realmente avançou muito depressa nessa área, é um exemplo para o mundo inteiro. O Brasil modificou a sorte da AIDS na África, porque eu peguei a época em que se dizia que não adiantava dar remédio para pobre, que eles não iam tomar o remédio adequadamente, e isso se provou que era um simples preconceito. Mas acontece que nós temos 11 mil mortes por AIDS no país ainda. E um número de infectados... Já se chegou a quanto nos períodos mais já se chegou a mais de 20 mil, 24, 25 mil. Em 95, quando surgiram as drogas novas, etc., foi a partir de dezembro de 95 que eles surgiram. O índice de mortalidade da AIDS era de 60% a cada momento. Então nós tínhamos nessa época aí
ao redor de 20, 25 mil casos de AIDS documentados e você tinha em torno de 15 mil mortes anuais. Hoje nós temos cerca de 40 mil casos documentados e temos 11 mil mortes. Se tivéssemos continuado no padrão anterior, nós teremos com 24 a 25 mil mortes por ano, mais que o dobro. Nas penitenciárias, que já foram objeto de estudo aí do senhor, seu objeto de estudo, melhorou a situação? Olha, quando eu comecei... Você agora está cuidando de... Você tem feito um seu trabalho em penitenciárias de mulheres, não é isso? Penitenciária feminina da capital. O grau de problema é o mesmo? Eu acho que sim. Entre as mulheres, sim. Entre os homens... no Carandiru? O Carandiru tinha 17% dos presos infectados. 17%. Quando eu cheguei lá em 1989. Isso foi um estudo que nós fizemos. Era muita gente. Porque na época a moda era cocaína injetável. Droga é moda também, né, Augusto? É moda que vem e passa. Uhum. Acabou a moda da cocaína injetável, ela foi substituída pelo crack. E o crack não transmite AIDS, o crack em si, né? O que ele faz com a pessoa é que acaba colocando-a em risco, mas ele em si não transmite. As mulheres são muito mais suscetíveis à infecção pelo vírus. Primeiro porque o vírus passa mais fácil do homem para a mulher do que da mulher para o homem. Isso por uma questão anatômica. A superfície de contato com as mucosas femininas é maior do que com as masculinas. E as crianças, os fetos, são sempre afetados? Não. Hoje é perfeitamente possível uma mulher HIV positiva dar à luz a um bebê normal, desde que ela faça o seguimento, o acompanhamento e o tratamento durante a gravidez. E aqui no Brasil, dos problemas... já caiu esse... Caiu muito, caiu bastante. E o certo era cair para baixo de 1%. Nós não estamos longe disso ainda. Por quê? Porque muitas mulheres que chegam grávidas, às vezes não fizeram pré-natal e acabam não descobrindo que estão grávidas, acabam não descobrindo que são HIV positivas. Outras fazem o pré-natal, mas por problemas do sistema de saúde, às vezes por falta de atenção dos médicos, por falta de atenção dela, acabam não levando em consideração, não percebendo que são, não pedindo o exame, não percebendo que são HIV positivas. Mas uma mulher que faça o teste, que tome os remédios nas épocas adequadas, tem chance de dar à luz a um bebê completamente normal. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, com essa sua experiência com essas populações carentes, sem muitos recursos, eu queria perguntar se o senhor confirma ou desmente uma conversa que é muito comum, quer dizer o seguinte, que a população brasileira mais pobre dá menos valor à vida do que as pessoas educadas, de classe média, ou seja, que as pessoas dão menos valor à vida, elas correm mais riscos, elas se dispõem a fazer coisas mais perigosas, enfim, porque no fundo, por dentro delas, elas dão menos valor à vida, a vida tem um valor interno menor. O senhor conviveu muito com pessoas que queriam viver, e nesses ambientes, e nos ambientes de cima, vamos dizer assim. Qual é a sua impressão? A diferença? É tudo a mesma coisa? Como é que é? Não, eu acho que essa é uma visão preconceituosa, Paulo, porque na verdade que o gosto de viver todos têm. O que acontece é que as condições de vida, as condições em que a pessoa vive é que a levam a adotar posturas que fazem correr mais risco. Se você vive num ambiente com violência na vizinhança de casa, convivendo com gente que não teve instrução, com gente que acaba adotando posturas... Você assiste muita violência à sua volta, muita gente morrendo também. É lógico que a vida passa a ter um significado diferente daquela que tem para o outro, que encontra uma perspectiva, que sabe que estudando, adquirindo conhecimentos, vai levar uma vida melhor, com melhores possibilidades. Eu acho que a questão é basicamente essa, sabe? Drauzio, você não via pessoas achando que a minha vida não tem importância? Você não via as pessoas falando? Você vê isso em qualquer classe social, né? Bom, e quem tem isso tem um problema, não é? Quem não valoriza a sua própria vida em qualquer classe social é porque está com outro tipo de doença, não é isso? Lógico. Me diz uma coisa, Drauzio, voltando para a penitenciária feminina, você tem uma repetição de comportamentos lá? Quer dizer, você já falou que a situação da AIDS é a mesma coisa. Você tem briga pelo poder, você tem tráfico de entorpecentes, você tem uma repetição de comportamentos ou não? Tem uma repetição que é muito, muito diferente, porque as mulheres são muito diferentes dos homens, né? Acho que a primeira coisa que chama atenção é que o homem vai preso, tem sempre uma mulher que visite. A mulher vai presa e é abandonada completamente. A mãe não vai visitar. A mãe não vai visitar. Você vê na penitenciária do Estado, quando chega uma leva de prisioneiras novas, trazidas de outros
de outros presídios. Primeiro domingo você vai, tem uma fila, vários homens ali na fila, você vai no segundo, acabaram os homens. Como é que você explica isso? Eu acho que o homem, quando a mulher vai presa, ele arranja outra. Eu conheci mulheres que visitaram os maridos e os namorados durante décadas. Eu conheci uma senhora na detenção que visitou o marido por 30 anos, até ele ser libertado. Teve filhos, netos, criou uma família, todo domingo visitando o marido. Homem não faz isso por mulher de jeito nenhum. Não faz. A mulher vai presa, ele troca, arranja. Às vezes foi presa por causa dele, o que acontece muitas vezes, que a mulher apaixonada acaba indo na do malandro. E ela vai presa, ele esquece. Como você disse, nem as mulheres da família visitam. Nem as mulheres. Eu acho que você aceita com... Você não, Augusto, mas eu acho que a sociedade aceita com mais naturalidade, a família aceita com mais naturalidade ter um homem preso do que ter uma mulher presa. Acho que a mulher presa envergonha mais a família, é motivo de mais vergonha do que ter um homem preso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, é lógico que existe uma hierarquia de poder também, como existe no dos homens, só que tem uma diferença fundamental. A mulher não respeita a hierarquia. A mulher não respeita a hierarquia nenhuma. Não. A tua mulher respeita? A tua respeita? Mulher não respeita a hierarquia. Como assim? É verdade. O homem é muito atento à hierarquia. Não, mas o homem é muito atento à hierarquia, não é? Você tem uma cadeia, você tem o chefe daquele pavilhão, a última palavra é a dele. Sim, e a hora que ele aparece... corre risco de vida, não é isso? Não? Se tem uma confusão ali, ele aparece e acabou a confusão no ato. Não é assim. Por que não? Porque as mulheres não agem dessa maneira, as mulheres agem em rede, não é, Maria? Mas elas são menos violentas? Por exemplo, essas mulheres que você tem acompanhado, elas vão presas basicamente por quais crimes? 60% ou mais é tráfico de droga. Então o que acontece com essas meninas? As meninas nascem na periferia. Aí elas arranjam um namorado. Com 14 anos engravidam. E a gente fica chocado, né? Nossa, 14 anos, tem um filho. Só que com 17 ela tem o segundo. Ela para de estudar quando tem o primeiro filho, porque os pais trabalham. Ela não tem com quem deixar as crianças, pode contratar uma babá, não é? Aí ela fica em casa. Ela largou de estudar, está condenada à pobreza. E o filho, idem, não é? Porque a mãe não vai poder conseguir um emprego decente nunca. Quando ela tem o segundo, o terceiro filho, e aí? Como é que mantém essas crianças? Uma menina que estudou aí 4, 5 anos na escola, cai no mercado de trabalho, vale o que esse trabalho dela? E com quem que ela deixa as crianças? Por outro lado, tem o mercado da droga, que oferece emprego. E é uma coisa que dá algum dinheiro, que garante a ela... Você falando isso, eu fico pensando, você é um defensor do planejamento familiar? Porque isso é uma situação emblemática que pode ser usada numa causa como a do planejamento familiar. Marília, eu acho que a maior violência que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre é não dar a ela o acesso ao planejamento familiar. Eu viajo muito pelo Brasil, todo lugar que você vai, você vê umas meninas, você de longe pensa que estão com a boneca no colo, quando você olha é uma criança. Doutor, você é a favor da legalização do aborto? Não, porque vamos dizer assim, o resto está sendo oferecido. A questão para muitas dessas meninas é que elas descobrem a gravidez quando já estão grávidas. Mas o problema tem que vir antes. Eu não vou fugir da pergunta, não, Paulo, mas o problema tem que vir antes. Sabe, o aborto é uma violência contra a mulher. E é uma solução que não agrada ninguém. Você está dizendo, inclusive, uma enorme violência física. É isso que você está dizendo. Violência física contra a mulher. Nenhuma mulher faz aborto porque acha que é bonito fazer. Faz porque está numa situação que ela não vê outra saída. O que nós temos que fazer é pegar essas crianças e dar acesso ao planejamento familiar. Por que a minha filha não engravidou com 15 anos? Porque ela é mais séria do que a outra menina de 15 anos? Uma presta e outra não presta? Muitas amigas da sua filha engravidaram com 15 anos, porque ocorre também. Acontece também, mas não é tão grave quando acontece esporadicamente. Quando vira uma epidemia como a que nós temos hoje no Brasil, 1/4 dos partos do SUS são feitos de menina abaixo de 18 anos. Agora, abaixo de 18 anos? Poderia se legalizar só. Só quero
terminar essa pergunta, desculpa. Porque nos Estados Unidos isso foi uma coisa importante, porque está demonstrado que tem um tipo de pessoa que não consegue ter acesso à pílula, mesmo que ela tenha na porta de casa, não consegue ir para o médico e saber. E ela só descobre que está grávida, ela começa a engordar, ela acha que está engordando. E essa pessoa, quando descobre, se puder fazer um aborto, ela fará. Não, assim, estou perguntando se você não acha que seria o caso, assim, porque eu estou convencido, há casos que realmente a pessoa nunca terá. Mas você está falando do que ele já estava abordando. Não, mas eu quero saber o que a prevenção passa pela educação. Mas é que tem pessoas que você não tem acesso à educação, a gente fica falando, mas você não chega lá. Mas só vou complementar então, porque assim, essas mulheres hoje elas fazem aborto, só que elas fazem de uma maneira super insegura. Pois é, exatamente. Então, no Brasil é livre. Então isso que eu ia perguntar para o senhor, legalizar o aborto. Não, mas quem não tem, vamos lá. O senhor é a favor de legalizar para fazer com que essa mulher que já faz aborto, ela faça de uma maneira mais segura do que ela cair. A gente tem um dado que 300 mil mulheres por ano são atendidas no SUS por abortos inseguros, feitos em casa, feitos com complicações. Então, seria uma maneira de fazer com que, até evitar com que as mulheres tenham problemas mais graves, porque a gente não evita que elas não façam o aborto ser proibido. Enfim. Eu acho que a questão do aborto se mistura com a questão religiosa. E eu acho que nesse ponto os religiosos são muito autoritários, porque eles têm um determinado tipo de pensamento, que é lógico que a gente é obrigado a respeitar, mas eles querem impor esse tipo de pensamento para a sociedade inteira. E eu acho que isso está errado. Porque, na verdade, o que acontece? O aborto é livre no Brasil. Se você tem dinheiro para pagar, você vai e faz nas clínicas clandestinas que estão aí por todas as cidades brasileiras. Se você não tem dinheiro, você vai procurar as clínicas clandestinas de mais baixo nível, com gente mais despreparada, nas piores condições de higiene. E você vai colocar essas meninas de 15, de 16, de 17 anos correndo risco de morte por causa desse tipo de procedimento inadequado. Do ponto de vista médico, eu não estou interessado em saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que uma moça que vai fazer um aborto tem que ter um profissional do lado capacitado a fazer aquela manobra. Se isso está certo, se uma parte da sociedade acha que isso é um crime, a outra parte que acha que não. Nós não podemos impor para a sociedade toda o pensamento de algumas pessoas, porque isso é um autoritarismo da pior espécie. Mas aqueles que são contra virtualmente, que frontalmente, que acham que não deve ser feito de maneira nenhuma, que não façam. Os outros têm que ter uma solução para esse problema. Que é um caso de saúde pública. O que não está certo é se pegar uma menina que já é pobre, vive numa condição de vida dura, difícil, ainda jogar a menina nessa situação para fazer um aborto na condição mais precária que se pode imaginar, com agulha de crochê. Claro que ela não vai nem querer, né? Claro que ela vai pensar, posso morrer, quer dizer, opa, começa a ficar... Mas eu acho que o Estado tem primeiro obrigação, nós temos que atacar esse problema do planejamento familiar. Nós temos que atacar. Olha, quando eu fiz a série de planejamento na TV Globo, e a gente parava na periferia, na zona sul aqui de São Paulo, em Parelheiros, eu ia muito para lá. E você parava o carro da Globo, vinha a quantidade de mulheres que vinha. Doutor Drauzio, pelo amor de Deus, consegue que eu faça uma laqueadura? Eu tenho 30 anos e 7 filhos, a outra eu tenho 25 anos, 5 filhos. Eles pensam que as mulheres querem engravidar pelo prazer de experimentar os mistérios da maternidade. Essas meninas, estou falando das casadas, que têm família, elas engravidam, não gostam de ver os filhos passando necessidade, engravidam porque não têm acesso. Exatamente. E qual é o maior inimigo do planejamento familiar no Brasil hoje? No Brasil eu acho que é... A igreja. A igreja. No Brasil eu acho que é a igreja. A igreja tem um papel, tanto no planejamento familiar quanto no uso da camisinha. Você diz, bom, a igreja é contra o uso da camisinha. Isso quer dizer que o adolescente que está com a namorada, encostado no poste, escuro, ele vai pensar, não vou usar a camisinha porque a igreja proíbe? Lógico que não, não é isso. Não se trata disso. Agora, você anda pelas cidades pequenas do interior, vai lá, vai no posto de saúde e você vê aquela pilha de caixas de camisinha que o Ministério da Saúde distribui. E aí você pergunta, vocês distribuem camisinha? Distribuímos. A pessoa vem aqui no posto e pega. Quem são as pessoas que vão ao posto e pegam? São aquelas que não têm chance de pegar AIDS, que são as mulheres casadas que vão usar o preservativo para a contracepção. Porque a menina solteira não tem coragem de ir ao posto de saúde, que a cidade inteira vai ficar sabendo que ela começou a vida sexual. E por que não é feita, então, uma distribuição de porta em porta, nas escolas e tal? Porque o prefeito vai ficar mal com o padre, vai querer ficar mal com o padre?
O deputado da região vai querer ficar mal com o bispo. Quer dizer, o nosso Estado é laico até a página 2, é isso? Lógico, esse é o poder dos religiosos, sabe? De prensar, de fazer a sociedade se comportar do jeito que eles acham que deve ser um comportamento, do jeito que eles acham que é o comportamento ideal. Essas carências, esses problemas afetam o Brasil de um modo geral. Agora, você conhece muito bem a Amazônia, né? Lá é uma região onde frequentemente não existe o Estado, né? Não se nota a presença do Estado. Lá é muito pior. É muito pior. É muito pior. Eu acho que a situação é muito pior na Amazônia. Muito pior na Amazônia do que o Nordeste, que é bem mais organizado hoje. O Nordeste acho que evoluiu muito nos últimos anos, economicamente, socialmente mesmo. A Amazônia, por causa das distâncias absurdas, né, entre as cidades, entre as localidades, transporte por rio, etc., as pessoas são muito mais abandonadas, ficam muito mais abandonadas. O problema da gravidez precoce lá, da gravidez na adolescência, é um problema de saúde pública. A gente ainda vai voltar muito, imagino, para a saúde, mas eu quero falar de outra coisa agora com você. É curioso que existe um belíssimo time de médicos que viraram escritores, né? Só para lembrar, o Conan Doyle, né? O criador do Sherlock Holmes, era médico, Guimarães Rosa, Pedro Nava, muitos outros. Alguns dizem que transformavam ou transformam as histórias do consultório em bons romances. Você diria que a sua literatura vem por quê? Por que é que você escreve? Difícil responder isso, né? Eu acho que escrevo por uma necessidade mesmo, porque me faz feliz escrever. Eu acho que a medicina te coloca numa posição muito privilegiada para observar o comportamento humano, né? Eu trato de doentes graves desde sempre, né? E isso, você entra num nível de profundidade de relacionamento que te ajuda a entender um pouco melhor como as pessoas agem, de que forma elas pensam. E isso, de fato, é um material muito rico para a literatura, né? Por que você escolheu a medicina? E essa... Não tenho a menor ideia. Meu pai dizia que quando me perguntaram a primeira vez que eu queria fazer quando crescesse, eu disse que queria ser médico. E por que o senhor escolheu ser oncologista, que é uma área que está junto de pacientes que muitos deles o senhor vai perder? Como é que... Por que numa área assim mais risonha, mais otimista? Como é que é isso? Por que você foi justo para essa? Porque eu acho que quando eu era estudante ainda, eu, sem querer, fui percebendo que eu gostava de tratar de doentes graves. Essas áreas mais risonhas nunca me atraíram, não. Ô Drauzio, uma das coisas que você já me disse foi, além da questão de que as pessoas, você é contra essa ideia de que as pessoas fazem doença, você é cientificamente contra isso, você me falou também, você estava falando agora dessa, que gosta de doenças, de doentes em estado grave, você me disse... De tratar doentes em estado grave. Você me disse também, você fez um livro a respeito disso, que não é verdade, que não existe qualquer comprovação de que pessoas que morreram voltaram e viram coisas. Você continua afirmando isso? Porque existe uma riquíssima literatura em cima disso, uma cinematografia em cima disso. Se você pegar a lista dos 10 mais vendidos, lá, não ficção, isso aí está lá nos primeiros lugares. Eu acho que é porque o homem tem uma necessidade de saber o que virá depois da morte, né? Nós não conseguimos nos conformar que a vida tem um fim, que uma hora acaba e acabou. Acaba do jeito que começou. A curiosidade é sempre o que será depois da morte. Ninguém se preocupa com o que era antes do nascimento, né? O que eu era antes de nascer, isso não interessa. Interessa o que eu serei depois da morte. Essa dificuldade de lidar com a finitude da vida, né? Eu, durante um tempo da minha carreira, pegava esses doentes que tinham tido paradas cardíacas, que tinham chegado assim no limite mesmo da vida e tinham se recuperado depois, e perguntava para eles, o que você nesse instante sentiu? Que visão você teve? Nunca achei um que tivesse me dito que viu alguma coisa. Mas você não acredita nesses que contam que tiveram essa experiência? Eu nunca vi. E eu já cheguei nessa situação também, à beira da morte mesmo, quase morrendo, eu não vi nada. Mas
preto que deu assim, quando eu acordei estava melhor. Ou é um preto ou é um branco? Alguma explicação neurológica para essas experiências? Uma vez eu li um neuro algumas falando isso, que podia ser provocadas, na verdade, por uma reação do próprio cérebro, uma coisa totalmente física, orgânica, e não Tem um trabalho feito com pilotos em aviões de prova, aviões não, aquelas cabines de prova, que você gira, e chega um momento que você desliga o cérebro por microsegundos, e eles têm uma visão de uma luz que parece aquela luz que muitos enxergam no fim do túnel. Né? Eu vi isso não. Enxergam alguma luz. Então, mas tem uma explicação neurológica para mas mas não é uma luz pura e simples. Tem uma luz e tem sempre alguém, algum parente conhecido esperando. A verdade ou não é? Agora, Drauzio, ainda sobre as suas idiosincrasias, você continua em combate contra a homeopatia. Você não gosta, né? Não é combate nenhum. Não é combate nenhum. Me diz, como é que é? Eu acho que a medicina começou a evoluir quando? Quando ela começou a se basear em evidências. Como era a medicina do passado? Você aprendia na faculdade que tal doença se tratava com determinada poção. E você dava essa poção. Por que se manteve durante tantos séculos essa prática absurda da sangria? Séculos. Médicos chegavam lá, cortavam as veias das pessoas e tiravam meio litro de sangue. Hoje em dia ainda usam sanguessuga em algumas situações. Tem uma gente que vive 3 séculos para trás. Mas por que se manteve dessa maneira inteira? Porque era assim que você aprendia que isso era certo e que naquela hora você tinha que fazer sangria e acabou. Olha, anatomia. Apareceu um médico na Itália chamado Galeno, que era médico do Coliseu. Então ele atendia aqueles gladiadores que tomavam facadas, lanças e tal, e é possível que ele tenha visto os órgãos humanos em funcionamento. Ele escreveu um tratado de anatomia. Ele dissecava os mortos, escreveu um tratado de anatomia. Isso foi anos 200 ou 300 depois de Cristo. Esse tratado de anatomia valeu, sabe até quando? Até por mais de 1000 anos. Ficou até ao redor de 1400, quando surgiu Vesalius, que começou a dissecar corpos humanos, que ele roubava do cemitério e levava para casa, e ficava dissecando até os vizinhos reclamarem do cheiro. E a anatomia era considerada de Vesalius, era ensinada com uma mesa, com um corpo ali, o barbeiro, durante a Idade Média, que dissecava, e o professor ficava em cima, lendo para os alunos o que dizia o Galeno. E quando alguém contestava, dizia, mas olha, eu operei um doente, as válvulas cardíacas não são como estão aí falando, mas está contrariando os ensinamentos de Galeno. A medicina foi assim o tempo inteiro. E é por isso que no começo do século um homem vivia 40 anos e morria. Nós só conseguimos mudar isso quando nós começamos a nos basear em evidência. Então, as pessoas dizem, você acredita na homeopatia? Não é questão de acreditar. Medicina não é religião, eu acredito em Deus, eu deixo de acreditar, mas você tem que acreditar nas evidências. Essa chamada medicina alternativa, para mim, me choca porque, primeiro, a linguagem é absolutamente ininteligível, não sei do que eles estão falando. Segundo lugar, nunca publicam numa revista científica que tenha avaliação pelos pares. Sem isso, como é que você vai concordar ou discordar? É uma área, para mim, completamente desconhecida. Bom, chega ao fim o segundo bloco do Roda Viva, nós voltamos com Drauzio Varela, logo depois do intervalo. Afinal, você acredita em Deus? Eu sou ateu, Maria. Até já voltamos.